Boa noite, queridos, graça e paz. Amém. Está aqui conosco o pastor Rogério. Pastor Rogério é um amigo de muito tempo, né? Ele há uns 17 anos. Conheci Rogério em um dos cultos evangelísticos na praça. Ele atuava como obreiro da Assembleia de Deus e sempre foi um homem sério na palavra, um evangelista, um pregador, um servo do Senhor, dedicado. E hoje o pastor Rogério está atuando em uma das igrejas batistas Belém, lá em Lafayette Coutinho, né? Tem servido ao Senhor lá, tem, né, botado fogo no arraial dos filisteus lá, né? E hoje ele será instrumento do Senhor para a nossa edificação. Pastor, fique à vontade, querido. Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor, boa noite a todos. É com extrema satisfação, gratidão a Deus no nosso coração, pelo privilégio que Ele tem nos permitido de estar essa noite aqui, com essa nobre igreja, com essa igreja amada do coração de Deus, para juntos compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus. Meu pastor Daniel é um amigo que eu tenho uma grata alegria de, ao longo desses anos, servir ao Senhor e acompanhá-lo no ministério dele, e ele sempre nos acompanhando ao longo dessas estradas. Eu quase ia trazer um texto sobre missões, haja vista que estamos no mês de missões, mas Deus nos deu uma palavra para compartilharmos nessa noite, e eu gostaria de ser fiel àquilo que Deus propôs ao nosso coração falarmos nessa noite. Eu não sou um pregador tão eloquente quanto o nosso pastor Daniel, não tenho a palavra solta, hábil, como alguns dos pregadores que aqui já passaram e que aqui tem nesta casa, mas eu gostaria de compartilhar um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração, falando de Jesus. Eu não aprendi muita coisa não, mas eu gosto de falar de Jesus, gosto de falar da sua obra, daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Hoje está me acompanhando só minha filha, a Clarissa, minha esposa não pôde estar conosco, e estamos lá em Lafayette Coutinho, abençoando aquela cidade e sendo abençoado pelo povo de Deus naquele lugar. Eu gosto de pedir aos irmãos que, eu sei que nossa moça que está ali no comando do nosso telão, nós queremos compartilhar alguns versículos. Eu gostaria que os irmãos compartilhassem comigo, lendo, à medida que a gente fosse aqui avançando na nossa mensagem. Digo a vocês que 10 para as 9 ou 9 horas, nós já estamos encerrando para a glória de Deus. Vamos lá, abra sua Bíblia aí, primeira epístola de Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro, capítulo 5. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 9. Como já foi feita a leitura oficial, pode ficar sentados como estão, não se alguns ficarem em pé, vocês ficam. Se quiser ficar sentado, pode ficar. Já foi feita a leitura oficial nessa noite. Nós louvamos a Deus por aquela leitura, mas nós queremos fazer essa leitura nessa noite, que será a base para a nossa reflexão. Primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 9, que diz assim o texto sagrado. Vocês podem acompanhar também aqui no telão. Semelhantemente vós, jovens, sujeitai-vos sede sujeito aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Só até aqui. Muito obrigado, poder tomar assento. Os irmãos já oraram e eu tomo posse dessa oração para a minha vida nessa noite. Queridos, o texto em apreço vai falar, o apóstolo escreve à igreja dando algumas orientações.
Dentre elas, a imprescindível necessidade que nós temos de nos humilharmos diante da potente mão de Deus, confiando que é um Deus soberano, que governa, que dirige, que comanda as nossas vidas. E quando o apóstolo vai descrevendo, eu gosto do versículo 7, quando ele diz: lançando sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade. E eu fiquei com a última parte que diz: porque ele tem cuidado de vós. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, o cuidado de Deus. Quando nós olhamos o texto vai nos dar conselhos práticos, e eu quero usar a mesma forma como cada versículo é um conselho prático para a nossa vida, lermos alguns versículos, alguns textos que vão despertar o nosso coração para entendermos que servimos a um Deus poderoso e que cuida de nós, e que se preocupa conosco, e que está o tempo todo ao nosso lado, nos favorecendo. Pensando sobre isso, eu fiquei olhando que o apóstolo Pedro vai dizer: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. E como não pensar no mal que hoje aflige boa parte da nossa sociedade, que é a ansiedade, a depressão, as síndromes e os pânicos que têm gerado uma insegurança muito grande, não só nas pessoas comuns, como em muitos dos nossos irmãos na fé. Eu fiquei pensando sobre isso e entendendo que esse sentimento de ansiedade, de angústia, gera essa insegurança, e nós não conseguimos focar os nossos olhos no Senhor, focar os nossos olhos no Deus que nos chamou e que cuida de nós. Por isso que eu estava pensando e quero falar com vocês nessa noite. Primeira coisa, o que é cuidado? Cuidado vem da palavra atenção especial. Quem cuida devota uma atenção especial, um zelo pelo bem do outro, ou pelo bem de algo, ou por alguma coisa que nós cuidamos. Cuidar é sustentar. E eu fiquei pensando nisso ao longo desses dias, e como não crer que Deus cuida de nós. Como não perceber nos mínimos detalhes do dia o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Eu há mais de um ano atrás, eu sofri um acidente, e eu vi desde o acidente até depois o cuidado de Deus. E ainda hoje desfruto desse cuidado, desse zelo do Senhor para com as nossas vidas, e eu quero falar disso neste instante. Vamos adiante. Primeira coisa que eu quero pensar com vocês é o que está em Lucas 12, 7. Deus, Ele cuida de nós e tem uma preocupação tão grande conosco, que Ele cuida e Ele sabe até do cabelo da nossa cabeça. Querido, Deus é Deus é um Deus de amor tão grande. Ele cuida de forma tão especial, que até os cabelos da nossa cabeça, que a gente corta mensalmente ou quinzenalmente, as mulheres quando precisam parar as pontas de vez em quando, e cada fio de cabelo, Deus cuida e Ele sabe. Nenhum fio da nossa cabeça é desprezível para o Senhor. Por quê? Porque nós somos a obra-prima da sua criação. Quando nós olhamos para Deus, nós podemos conferir o que o texto diz: e até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Contados. A gente corta com tanta facilidade, a gente despreza com tanta facilidade. Nos parece tão comum passar a escova e cair alguns fios, e a gente nem liga. Mas Deus, o Deus que nos criou, o Deus que nos ama, Ele conhece e conta cada fio de cabelo. Ele cuida de nós, até nos fiapos dos nossos cabelos está o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Quando Mateus vai descrever isso, vai dizer: olha, você olha Salomão na sua glória, olha os pardais, olha a natureza, tudo isso é lindo, não é? Mas vós tendes muito mais valor do que tudo isso. Para Deus, irmãos, o mundo é lindo, maravilhoso, mas não vale nada. Sabe o que vale nesse mundo?
você, a obra-prima da criação de Deus. Ele olha e nos vê como nós somos, e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Nem o fio da nossa cabeça é desprezado pelo Senhor. Você lembra de Misael, Azarias e Ananias, conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego? No capítulo 3 de Daniel, versículo 27, a Bíblia vai dizer nesse capítulo que é feito na Babilônia uma imagem e é tocados instrumentos para que todos se prostrem. A gente conhece a história. Só que a Bíblia diz que 3, eles não se prostraram, não se curvaram, não se renderam à idolatria, porque eles conheciam ao Deus a que eles serviam. E isso foi tão desafiador, porque no meio da multidão, se uma boa parte não se curvar, você passa desapercebido. Mas agora imagine todo mundo se dobrou e só você ficou em pé. Isso é prova de que você confia no Deus a que você crê. Você confia no cuidado de Deus para livrar-nos das aflições e, maior ainda, para cuidar até dos fios da nossa cabeça. Aí a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor se ira, fica muito zangado, manda aquecer a fornalha, manda amarrar os homens de Deus e manda lançar na fornalha de fogo ardente. A Bíblia é tão clara em dizer que aqueles que vão lançar são mortos pelas chamas, mas o servo do Senhor, aquele que confia em Deus, aquele que tem o cuidado de Deus pela sua vida, a Bíblia é quem diz que eles caíram na fornalha, as cordas foram queimadas, mas eles não se queimaram e passeam dentro da fornalha de um... Quando a Bíblia diz, então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, sai. Não, meu filho, essa não, eu quero o versículo 27. Isto. Reuniu-se os príncipes, os capitões, os governadores, os conselheiros, chamou todo mundo. Chamou todo mundo para perto e disseram: viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre eles, sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha... Não, você não entendeu. Nenhum só fio de cabelo da sua cabeça se tinha. Mas os soldados não morreram queimados? As cordas não estavam queimadas? Mas aquele que tem a proteção de Deus, nenhum fio da cabeça ele queimou. Deus cuida de nós. E ele fica azoado porque olha e diz: nós não lançamos 3, foi, mas tem 4, por quê? Porque Deus está cuidando do seu povo, Deus cuida de nós, não queima o nosso corpo, nenhum fio de cabelo, nem cheiro de queimado tinha, aleluia. Deus cuida de você, meu irmão, Deus cuida de nós, vale a pena confiar no cuidado de Deus para com as nossas vidas. Ao longo do tempo, os teólogos tentam definir Deus, descrever Deus. Alguns declaram a sua existência, outros não. Uns dizem que Deus é até o criador de todas as coisas, mas criou o mundo e soltou o mundo no tempo e já não age mais. Alguns acreditam que Deus estabeleceu o mundo e deixou o homem seguir o seu curso natural, porque o homem não precisa mais da direção de Deus. Mas eu olho para as páginas da Bíblia Sagrada e vejo um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. O cabelo da nossa cabeça Ele conta, Ele sabe, Ele está conosco na aflição, Ele continua cuidando de nós e cuidando da sua igreja. Ele não nos abandonou, Ele não nos jogou no acaso, Ele cuida de nós em todo o tempo. Ele cuida de nós, Deus guarda até as lágrimas do nosso sofrimento. Sabe quando a gente chora de angústia?
Sabe quando a gente chora de sofrimento? Sabe quando a coisa acontece, a casa cai e a gente chora? A gente pensa, não, as lágrimas caíram ao léu. Não, meu irmão. Para quem serve a Deus, as nossas lágrimas são colhidas. As nossas lágrimas ficam em memória diante de Deus. Porque até as nossas lágrimas o Senhor sabe e cuida. Salmo 56, 8. Eu lembro também de Agar, enquanto vai a moça colocando para nós aí. E depois a gente vai ler Salmo 35. Eu lembro de Agar. Agar foi expulsa, Abraão manda Agar embora, Agar pega o menino e vai embora. A Bíblia vai dizer para nós que Agar anda, bebe a água, come o alimento, acaba tudo. Ela deixa o menino e se afasta. Gênesis 21. Quando ela se afasta, ela começa a orar e a chorar. Orar e a chorar. Quando Deus vê as lágrimas de Agar, Deus chega e diz: ei Agar, levanta minha filha, pega o menino, olha a água aí, eu já providenciei tudo. Porque Deus não resiste à lágrima quente de um crente que ora na sua presença. Ei, pode chorar na presença do Senhor, que Ele vai confortar a tua alma. Pode se derramar na presença do Senhor, que Ele vem estar conosco no momento das nossas lágrimas. Olha o que o salmista diz, Salmo 56, 8. A moça correu. Quem abre para nós aí? Quem está com a Bíblia na mão? Rapidinho. Aproveita se está com a Bíblia, vai me ajudar. Ela está voltando lá para botar os versículos. 56, 8. Quem abriu, lê para a gente. Salmo 56, 8. O Salmo 35, enquanto alguém abre o 56, 8, o 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A aflição pode nos alcançar, a luta pode chegar até nós sim podemos chorar. Não, crente não chora, chora meu irmão. Crente não passa dificuldade, passa. E pode até chorar, de vez em quando até choro de desespero. Mas sabe o que é bom? Porque quando nós choramos, tem um Deus que cuida de nós e colhe as nossas lágrimas e não se perde nenhuma, porque as nossas lágrimas, o nosso choro no sofrimento é colhido pelo Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Tu contas as minhas vagueações, os meus pensamentos, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? O salmista está dizendo: eu estou pensando, eu estou chorando, eu estou lamentando, eu estou aqui só murmurando na minha cabeça, e eu estou chorando, e o Senhor está colhendo essas lágrimas e guardando diante dEle, porque lágrima de crente tem resposta de Deus, lágrima de crente tem direção de Deus para a nossa vida. Aleluia! Então, meu filho, se tiver de chorar, chora na presença do Senhor, porque as tuas lágrimas serão colhidas por Ele e ficarão em sua memória para sempre. Uma outra cuidado de Deus: Deus registra os pensamentos da nossa meditação. Malaquias 3,16. Queridos, a gente acredita que ninguém consegue penetrar os nossos pensamentos, que aquilo que nós pensamos ou maquinamos no nosso coração, ninguém é capaz de saber, ninguém pode saber mesmo não, mas há um Deus que conhece o teu pensamento, há um Deus que sabe da intenção do teu coração, há um Deus que conhece a nossa vida, meu irmão, de tal forma tão profunda, que eu estou pensando, maquinando, e o Senhor sabe, o Senhor conhece. No início desse processo da minha cirurgia, eu estava uma noite conversando com minha esposa, e ela com o estômago ruim, e a gente conversando, e ela pensando em comprar aquele Yakult, porque aquilo tem lá lactobacilos vivos, é bom para o intestino e coisa e tal, e a gente ficou pensando e conversando, e desejando isso na noite.
quando foi no sábado de tardezinha, bate um irmão lá em casa. Ele bate lá em casa, era o líder dos senhores, entra, traz para dentro uma melancia, traz umas frutas, traz um iogurte, e ele trouxe os iogurtes e disse: eu trouxe o iogurte para tua filha, e trouxe um pacotinho assim de Yakult. Aí eu e minha esposa, a gente olhou um para o outro, deu risada, e eu falei com ele: ô meu irmão, isso aí é resposta do desejo do coração da minha esposa. Nós comentamos só ontem, pensamos em comprar, mas Deus já providenciou te mandando trazer. Pensou que era para minha filha, mas era para minha esposa, porque até pensamento do nosso coração, até desejo da nossa alma, Deus sonda e tem desejo de responder, porque Ele cuida de nós, Ele vela por nós. Quantas vezes estamos apenas pensando em alguma coisa, porque os nossos pensamentos estão registrados diante de Deus. Nada, meu irmão, que você colocar nas mãos do Senhor. Sabe aquela coisa que você colocou assim? Não, só foi eu e Deus. Eu nem falei para Deus, eu só pensei. Ele registrou, Ele conhece. Olha o que Malaquias diz para nós. Malaquias 3, versículo 16. Então, aqueles que temeram ao Senhor, falaram frequentemente uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para que os que temerem ao Senhor, e para que eu se lembre do seu nome. Aleluia! É tudo escrito e registrado diante de Deus. Fica como um memorial. Então, meu filho, coloca nas mãos de Deus. Se não puder falar, se não puder compartilhar, porque tem coisa que vale a pena compartilhar, mas tem coisa que a melhor coisa que a gente faz é guardar para nós e compartilhar só com o Eterno, só com o Senhor, e tenha certeza que Ele vai ouvir e vai lhe atender. Ele ouve, Ele escuta, Ele guarda, Ele registra, para que nada se perca, para que no tempo certo Ele te conceda. Porque tem coisa que a gente pede agora, mas Deus vai falar assim: não, não é para agora não, mas vai chegar. Pode esperar que vai acontecer. E quando a gente menos imagina, a coisa acontece, e a gente pode dizer: graças a Deus, porque Deus ouviu e atendeu o desejo do meu coração. Isso porque Ele cuida de nós. Deus cuida de nós e confirma os passos do nosso andar. Até onde a gente anda, até por onde a gente passar, Deus guarda o nosso caminhar. Nós não caminhamos de qualquer jeito. Toda a nossa estrada, toda a nossa caminhada tem o controle de Deus. Abra-me aí, Salmo 37, versículo 23 e 24. Enquanto eu vou falar o que está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias ouve tudo o que está acontecendo em Israel. A idolatria, a devassidão, a morte dos profetas. E Deus usa Elias, desperta Elias para confrontar Jezabel e Acabe. É a Bíblia que diz que Elias, o tisbita, chegou diante de Acabe e ele disse: sobre a minha palavra não vai chover. Não foi Deus quem disse, não foi Deus que mandou, não foi Deus que orientou, mas foi o homem de Deus quem falou. E Deus confirmou dizendo: Elias, se tu deu a palavra do homem de Deus, a palavra da mulher de Deus, o caminhar do homem e da mulher de Deus é tão digno que Deus se honra até aquilo que ele não falou. Mas se você andar em direção à vontade de Deus, se o teu caminhar for de acordo com a vontade de Deus, então, pô, meu filho, onde você passar, seja a luz, seja um reflexo da glória de Deus. Lembra quando os discípulos começaram a caminhar por todos os cantos? E aí olharam e disseram: olha, aqueles são os
cristãos. Chamaram de cristão porque pareciam com Cristo. Chamaram de cristão porque a jeito que eles andavam glorificava o nome do Senhor. Chamaram de cristão porque a forma como eles falavam dizia que eles eram seguidores de Cristo. O que falam do seu caminhar? O que falam aonde você mora a seu respeito? Será que se você sumir, vão dizer: ah, na minha rua tinha um crente, na minha rua tinha um homem de Deus, na minha rua tinha uma mulher de Deus, ele não está mais aqui não, mas morou aqui, viveu aqui. Será que conseguem falar isso do seu caminhar? Será que conseguem, nós conseguimos glorificar a Deus com a nossa vida comum? Será que nós conseguimos agradar a Deus com a nossa vida diária? Porque crente não tem que dizer que é crente dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo está igualzinho, né? Tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo sentadinho, tudo maravilhoso. Não, é no nosso caminhar. Na sua vida, lá na sua residência, com seus vizinhos, é lá no seu trabalho, é lá na rua, é lá onde as pessoas te veem. Como você está andando? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Nos seus negócios. Será que você aqui é crente, mas nos seus negócios, você é daqueles que consegue com facilidade enganar, colocar um pezinho extra embaixo da balança na hora de pesar alguma coisa? Mas Deus confirma os passos de um homem, da mulher que anda segundo os seus caminhos. Olha o que diz, Salmo 37, 23 e 24. Põe de novo aí, minha filha. Salmo 37, 23 e 24. Isto. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E o Senhor, Ele deleita-se no seu caminho. É Deus que faz isso, olha aí. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Porque na nossa caminhada a gente não é certo não, a gente tropeça, a gente trupica, a gente cai, a gente pode ficar lá esborrachado, de vez em quando a gente erra mesmo. Porque estamos aqui nos aprimorando todo dia. Mas na nossa caminhada, se nós fizermos a coisa certa, buscar a vontade de Deus, e se cairmos, se falharmos, o Senhor vai nos sustentar. O Senhor vai dizer: não, ele caiu, mas ali é direito. Ele fraquejou, mas ali eu conheço. Ele pode ter falado isso aí, mas ali é um homem e uma mulher de verdade. E ninguém tira isso. Nem os nossos erros, nem as nossas falhas, não. Lembra de Jó? A Bíblia diz que Deus olhou para a terra, viu Jó, e no dia em que estavam prestando contas, Satanás se apresenta e Deus, não foi o diabo não, Deus fala para Satanás: viste o meu servo Jó? Você viu? Servo temente, fiel, que se desvia do mal. Aleluia. Foi Deus que deu testemunho do caminhar de Jó. Jó não precisou bater carteirinha não, Jó não precisou carregar a Bíblia embaixo do braço, Jó não precisou de terno nem de gravata, mas Deus que conhece o nosso caminhar, Deus que conhece os nossos passos, Ele deu testemunho de Jó, dizendo para Satanás: você viu meu servo Jó? Servo temente, crente, se desvia do mal, ele anda em retidão. Será que o céu pode falar isso de nós, irmãos? Será que o céu pode olhar para nós e testemunhar de quem nós somos, de como nós andamos? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. É o Senhor quem faz isso. Ele confirma os nossos passos. Deus cuida de nós e ouve o clamor da nossa súplica. A nossa oração, o nosso pedido ao Senhor, Ele ouve e tem prazer em responder. Eu sei que tem gente que não gosta de oração. Tem gente que não gosta. Nesse dia de culto, de quarta-feira, que é o dia da oração, muitos ficam em casa, porque acham chato, acham cansativo, acham até desnecessário orar.
Mas deixa eu te contar uma novidade, queridos. A oração é a única fonte de ligação entre nós e o Eterno. É através da oração que nós falamos com Ele. É através da oração que nós compartilhamos com Ele as nossas necessidades. E é através da oração que Ele vem estar conosco. Um amigo só é bom amigo quando nós temos proximidade. E conversamos, batemos papo, levamos horas conversando. Mas já viu quando chega um estranho na nossa casa? A gente fica sem assunto. A pessoa chega, que bom, que legal. E aí 2 minutos, está todo mundo olhando para a cara do outro, porque acabou o assunto. Talvez tem gente que não gosta de oração por isso. Não tem assunto com o Pai. Não tem proximidade com o Eterno, não tem nada para falar com Ele. Ei, se você não tiver o que falar, fica na presença dEle, porque até calado o céu vai te ouvir e vai te responder. Aleluia. Deus, Ele cuida de nós e ouve a nossa súplica. Isaías 65, 24. O rei Ezequias, no segundo livro dos reis, ele, depois de ser afrontado por Senaqueribe, depois de sofrer uma grande perseguição, recebeu uma carta, e a gente chama de carta desaforada. Ezequias pega aquela carta e vai ao santuário, vai à igreja, vai apresentar a Deus. E a Bíblia diz que ele apresenta o Senhor. E quando ele está apresentando a carta ao Senhor, a Bíblia diz, 19 e 20, que Deus responde a oração de Ezequias, dizendo: ei, Ezequias, fique em paz, porque essa carta não é para ti não, essa afronta não é para ti não, é para mim. Eu vou entrar em ação, eu vou agir a teu favor. E sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo. Não mandou 2, nem 10, nem 20, não. Uma miríade, não. Deus ouviu e mandou um anjo. E um anjo fez um estrago no governo da Síria. Matou 185 mil em uma passada só. Agora imagine, Ezequias só apresentou a carta a Deus. Imagine se a nação inteira tivesse entrado na presença do Senhor, suplicado ao Senhor o que Deus não é capaz de fazer. Ei, meu irmão, vale a pena orar, vale a pena buscar a Deus, vale a pena apresentar a Deus a nossa vida. Ele cuida de nós. Olha o que Isaías diz, 65, versículo 24. E será que clamem, eu responderei. Estando ele ainda falando, eu os ouvirei. Esse é o cuidado de Deus para com a nossa vida. Você está clamando, Ele está ouvindo. Você está falando e Deus já está agindo ao meu e ao teu favor. Eu estou encerrando, deixa eu contar para vocês. Agosto do ano passado, eu recebi um convite, a gente foi lá para Lafayette Coutinho, onde eu estou pastoreando. Eu não estava pastoreando lá, estava no templo sede. E a gente recebeu esse convite para ir lá. Nós nos organizamos a festa de 7 anos daquela igreja. E me organizei para ir. Como minha esposa e minha menina ia, eu fui de moto. Eu ando de moto há muitos anos. Fiz mototáxi, ando de moto há muitos anos. Sou vigilante. Eu vou para a Feira de Santana fazer meu curso de reciclagem. Vou e volto, Conquista. Toda essa região eu rodo de moto há muitos anos. Nunca tive problema. Mas fui para essa festa, essa semana, e na semana da festa, na semana que a gente estava programado para ir, minha esposa teve um sonho. E o sonho era que já era a minha morte. Ela já estava esperando o corpo chegar, que já estava tudo preparado, a sala limpa, só estava esperando o meu corpo chegar. E ela me contou esse sonho. Deus usa muito minha esposa em sonho, traz uma revelação muito, muito profunda quando Deus dá um sonho para ela. E nós oramos e repreendemos aquele sonho. Muito bem. Enquanto isso acontecia, uma irmã que estava no Rio de Janeiro, que eu já pastoreei, me liga de lá e diz: pastor, Deus me incomodou essa semana para orar pelo Senhor. Eu: muito bem, minha filha, ore. Uma outra irmã do Joaquim Romão: pastor, eu estou orando pelo Senhor essa semana. Eu: ora, minha filha. Uma outra irmã, dirigente de oração ali da nossa sede, teve um sonho comigo. E o sonho era que já era o meu velório.
ela compartilhou com o esposo, o Caleb, que cuida do som, e eles oraram, repreenderam, me ligaram falando, a gente repreendeu, orou, mesmo assim, a gente caminhou a semana. No sábado, dia 5 de agosto, eu fui para Lafayette, que culto abençoado, participamos do culto. Na volta, eu sofri um acidente. Na volta desse culto abençoado, descendo a ladeira, a moto pegou um banquinho de areia, derrapou, bati no guarda-reio, a moto foi cair mais de 10 metros de onde eu estava, eu fiquei no lugar, fiz o autoexame e percebi que só tinha fraturado a minha canela. Fraturei essa canela, sentei, os irmãos me trouxeram ao hospital, e de lá, Deus começou a cuidar de mim. Deus começou a velar por mim, porque tinha Joilson, que é evangelista Joilson, que é enfermeiro, já me deu socorro lá. Viemos direto para o Prado Valadares, e eu consegui entrar de primeira, tinha até uma maca, com um colchão me esperando lá na porta. Isso porque Deus estava cuidando de mim e porque tinha algumas pessoas orando pela minha vida durante aquela semana. Enquanto eu estava lá, Deus começou a cuidar de mim de forma maravilhosa. E um dia eu perguntando: Deus, mas por que aconteceu? Não oramos, não repreendemos. Não era nem para acontecer. E Deus me trouxe a resposta dizendo: olha, naquela semana o diabo pediu a tua cabeça, falou que era para te matar, para te tirar da terra, porque você já estava atrapalhando. Mas as orações que foram feitas fez com que eu mudasse. O acidente aconteceu, mas você está vivo. E onde era para ser a sua morte, o Senhor me levou. E eu estou agora em Lafayette Coutinho, pregando a palavra de Deus, ganhando alma e gerando vida. O diabo queria me matar naquele caminho, para que eu não fosse lá cumprir aquilo que Deus quer. Pouco tempo depois, o convite, e eu estou lá, pastoreando aquela cidade, e dizendo que Jesus é bom, e Ele cuida de nós. Por isso, vale a pena orar, vale a pena colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Porque Deus é poderoso para ouvir as nossas orações e muda até sentença de morte. Porque tem horas que o inferno quer nos acabar, meu irmão. Porque ele não brinca não. Mas servimos a um Deus que cuida de nós. Um Deus que vela pela nossa vida em todo o tempo. E, para a gente fechar, Deus cuida de nós e Ele supre todas as nossas necessidades. Filipenses 4:19, para a gente fechar aqui essa noite. Esse texto ele é maravilhoso, que vai mostrar o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Todas as coisas, o meu Deus, porém, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades. Todas as nossas necessidades em glória. Ele suprirá. E é bom quando a gente consegue viver isso da parte de Deus. Antes de eu sofrer esse acidente, eu estava preparando uma mensagem para pregar, que era trazendo à memória o que me dá esperança. E eu passei aqueles dias estudando essa mensagem, e eu comecei a lembrar de muita coisa que Deus fez através da minha vida e na minha vida, que me alegrava o coração, que me dava esperança. E eu fiquei pensando, já faz tanto tempo que aconteceu algo, sabe, a gente fica naquela busca por algo sobrenatural, por um momento especial da parte de Deus. E eu falei com Deus, já tem tempo que eu vivi algo diferente, que eu presenciei algo diferente. E olha que eu já vi muita coisa nesses muitos anos que eu sirvo ao Senhor. E naquela semana, quando aconteceu o acidente, eu não preguei essa mensagem, mas a mensagem ficou na minha mente, porque toda vez que eu lembrar, toda vez que eu trouxer à minha memória algo que me dá esperança, eu vou lembrar que no meio daquela estrada, que era para ser a minha morte, o céu colocou a sua mão. Queridos, eu saí arrastando com a moto, rasgou minha calça, meu terno, minha jaqueta, a camiseta, rasgou tudo. Esse braço ficou pendurado. Eu só tive pequenas arranhaduras aqui e no rosto. Tudo que eu estava vestindo lascou, parece que passou uma faca assim, ó, de cima até embaixo.
jaqueta, terno, camisa, a camiseta, cortou tudo, mas não tocou no meu braço. E eu pude ver que Deus colocou a mão e me guardou em todo o tempo. Ei, vale a pena confiar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Então lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida e vai continuar cuidando de nós. Aplauda o Senhor. Cadê meu pastor Daniel? Vamos colocar de pé para a gente orar enquanto ele chega. Agradecer a Deus pela vida de vocês que vieram estar conosco aqui essa noite. Nos permitiu falar um pouquinho dessa palavra que alegrou meu coração. Tem uma canção que diz assim, olha. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me... Por mais que seja a situação, na palma de suas mãos, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Eu creio. E você crê? O choro. Ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Ainda que a figueira, Ele vai estar cuidando de você. Ele vai estar ao teu lado. Ele vai pelejar pela tua casa. Ele vai pelejar pela tua causa. Pode faltar tudo, Ele vai estar contigo. Ele vai cuidar. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade. E alegra o teu coração, porque Ele cuida. Oh, ainda que a figueira não. Oh Pai, eu te agradeço por estar em tua presença. Eu te louvo por entender isto. Eu te adoro, ó Deus, porque o teu cuidado tem sido constante nas nossas vidas. Continua cuidando de nós, velando por nós, pelejando por nós. Obrigado pelas orações que aqui foram feitas. Obrigado por essa igreja militante que continua aqui pregando o Evangelho, dizendo que Jesus é o Senhor. Cuida de nós. Continua levando-nos em paz aos nossos lares, debaixo da tua potente mão. Nós te agradecemos por tudo, em o nome de Cristo Jesus. Aplauda o Senhor.